Fala galera do Vision Talks, tudo bom com vocês? Começando aqui um episódio muito legal com uma convidada chamada Juliana Lima. Ela é esposa de Aloysio Alves, que esteve aqui no canal conosco, e ela tem muito para falar sobre a vida dela e sobre a feminilidade no campo missionário. Você que é mulher vai aprender um pouco com ela, e também você que é homem vai também aprender um pouco sobre essa área e vai ajudar bastante a quem é missionário a entender um pouco sobre como se comportar nesse quesito. Espero que você goste muito. Ela tem muito para falar, ela é mãe de Guilherme e esposa dele, de Aloysio Alves, então ela tem um pouco para falar também sobre essa área de maternidade e missões. E sabe, eu espero que você acompanhe esse vídeo e deixe Deus falar no seu coração. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Valeu, vamos lá. Fala galera do Vision Talks, começando aqui mais uma entrevista muito legal com uma pessoa muito especial para mim, né, Juliana Lima, a esposa de Aloysio Alves, né, que já esteve aqui no canal. E eu tenho uma grande honra de receber ela aqui, porque ela me ensinou muito com a vida dela, me ensinou muito com as palavras que ela já proferiu, né, enquanto eu fui liderado dela. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante. A gente vai falar um pouquinho sobre como lidar e falar como lidar com a feminilidade dentro do campo missionário. E Tia Ju, como é que você tá no dia de hoje? Como é que você tá? Olá, galera. É um prazer estar aqui com você, Dan. Para mim é uma honra ter essa oportunidade de falar sobre missões, uma mulher no campo missionário, falar sobre a feminilidade da mulher. Então é importante frisarmos muito isso e é uma honra, um prazer. Vamos lá. Tia Ju, para a gente começar a entrevista hoje, eu chamo de Tia Ju, né? Eu quero já abrir esse parênteses aqui, mas eu queria que a senhora pudesse falar, antes da gente entrar nos pontos, nas perguntas, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da senhora, conta um pouquinho de onde a senhora veio, um pouquinho da sua história, o que você faz hoje em dia, conta um pouquinho pra gente dessa trajetória até hoje. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Juliana, como o Dan já apresentou. Eu sou casada com Aloysio Alves, missionário aqui na Argentina hoje, mãe de Guilherme, certo? Mãe do grande Gui, de 8 anos. Então, inicialmente, minha apresentação é essa, que meu primeiro ministério é a família, certo? Com certeza. Eu sou discípula de Jesus, faz 17 anos já, aceitei a Jesus em 2003. Desde lá para cá, temos caminhado com o Senhor. Sou enfermeira de formação, não atuei. Assim, me formei no final de 2010 pela Universidade Federal de Sergipe. Sou de Sergipe, como a Dan falou, da Federal de Sergipe. E depois, só que não atuei. Não senti direção de atuar, porque realmente não me identifiquei com a profissão. Mas eu sei que teve propósito do Senhor para possíveis aberturas no campo missionário. Eu creio que nada se perde, nada que a gente faz aqui com o propósito que a gente tem de vida, de pregar o evangelho, nada se perde. Então, os dons e talentos que o Senhor coloca na nossa vida, os títulos que nós recebemos, eu sei que um dia nós podemos vir a usar. Então, não desperdice aquilo que você já tem aí. Tive Guilherme logo depois de me formar e me apaixonei pela área de gastronomia. Então, sou gastróloga, me formei aí por acaso também, para a Universidade de Tiradentes. Amo cozinhar, isso de fato é um sonho, é um desejo. Que experimentei um pouco disso. O desejo do meu coração, o desejo profissional do meu coração é um dia servir um bom café com brownie. Quem me conhece sabe do meu brownie. Com certeza. Então, é o desejo profissional. Então, eu creio que no meio do caminho, no meio do servir ao Senhor, eu sei que Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e cooperem para que a gente realize sonhos e desejos do nosso coração, que estejam alinhados à vontade dEle. Então, são sonhos que hoje podem estar adormecidos, mas amanhã Deus pode levantar e abrir uma porta para que se cumpra. Então, hoje, esse sonho pode até estar adormecido, mas eu sei que um dia eu vou manifestar, isso vai se manifestar. Então, hoje sou missionária aqui na Argentina, nós servimos na Igreja Verbo da Vida de Aracaju.
durante esse tempo. Desde 2005 nós servimos na igreja de Aracaju, aceitamos a Jesus aí e crescemos e desenvolvemos nossos dons e talentos na igreja local, servindo aos adolescentes. Trabalhamos no departamento de adolescentes durante 13 anos, 7 dos quais nós lideramos o departamento de adolescentes. E Dan é um dos nossos frutos lá do departamento de adolescentes. Então, nós servimos nesse departamento e foi servindo aí que Deus foi começando a nos dar clareza sobre o nosso chamado missionário. Então, nesse processo de servir, de ser fiel na igreja local, nós podemos ser despertados pelo Senhor quanto ao chamado missionário. Então, o primeiro passo que o Senhor nos deu, só para resumir mesmo, o primeiro passo que o Senhor nos deu foi a Argentina. Então, em 2019, dia 9 de fevereiro de 2019, nós viemos para cá, moramos quase um ano lá em Buenos Aires, e a igreja de Buenos Aires nos enviou para a cidade de Rosário, na província de Santa Fé. E hoje estamos aqui. Viemos para cá agora em final de janeiro desse ano. Estamos aqui iniciando uma obra missionária, então temos avançado nessa obra. E sim, você estava falando um pouco sobre o fato da senhora estar, né, no ministério, servindo na igreja na Argentina. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o papel da mulher, sabe? E uma das perguntas que eu queria fazer para a senhora é o seguinte: o que mais te chama a atenção na palavra de Deus sobre a mulher? Eu sei que a senhora sabe um pouco sobre isso, já conversou muito sobre isso com as meninas que a senhora já liderou, tanto não somente aqui em Aracaju, como a senhora líder, mas hoje também como líder, né, como uma pessoa que está no ministério. Mas o que mais chama a atenção sobre a mulher na palavra de Deus para a senhora? Que, na verdade, o que mais me chama a atenção na palavra referente à mulher é a valorização que Deus dá à mulher. Então, a mulher, por muitos anos, ela foi marginalizada, ela estava à margem da sociedade. Ela não era reconhecida, ela não tinha voz, mas o próprio Deus, o próprio Jesus, ele quebrou muitos tabus. Ele quebrou esses protocolos da mulher não poder estar junto, não ter voz. Já começou daí. Então, o próprio Deus, na sua palavra, então, existem livros na palavra que são referentes a mulheres. Então, se Deus não valorizasse as mulheres, para quê ia contar a história de Esther? Para que ia falar sobre Ruth? Então, por que enfatizar tanto? Então, assim, eu vejo Deus já valorizando a mulher, mostrando a ela que ela tem uma identidade, mostrando para ela que ela, nele, ela pode todas as coisas, e isso é incrível de ver. Jesus, quando estava na terra, a mulher samaritana, ele foi lá e ele reconheceu ela, independente de qualquer coisa. A mulher adúltera estava ali sofrendo. Jesus poderia, assim como todos os outros, que era lei naquela época, apedrejar ela. Ele simplesmente olhou para a situação dela e confrontou a todos: vocês também. Quem não tem erro, aqui atira a primeira pedra. Ele colocou toda a sociedade em igual situação. Então, ninguém apedrejou ela. Por quê? Porque todos erraram, todos tinham seus erros, todos pecavam. Então, o próprio Jesus, ele colocou a mulher em igualdade de valor. Igualdade de valor. Não igualdade de gênero, não igualdade de que a mulher é tão forte quanto o homem, não. A igualdade de valorização. Então, quando Paulo fala lá em Efésios 5:25, se eu não me engano, fala que maridos amem as suas esposas. Isso é valorização. Para aquela época, você ouvir isso, para a mulher que era marginalizada, que não tinha valor algum para a sociedade, de Paulo chegar e dizer, um dos princípios: marido, amem as suas esposas. Assim como Deus amou a igreja, entregou o seu melhor. Então, isso é valorização. E assim como Paulo também lá em Gálatas 3:28, que ele fala: não existe mais escravos nem livres, não existe mais gregos nem judeus, nem mulheres nem homens. Todos são iguais perante ao Senhor. Todos têm o seu valor, todos têm a sua valorização diante de Deus. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus dá à mulher. Então, o que mais me marca aí é a valorização que Deus
independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação que ela tenha passado. Deus, em todo o trajeto da palavra, em todas as oportunidades que teve de revelar, de mostrar uma mulher como exemplo, ele foi lá e fez. Então, isso é incrível e eu amo esse Deus por isso, porque já ele já nos valoriza. Amém. E você estava até falando sobre isso, Tia Ju. Uma das coisas que mais também me chama a atenção é o fato de que Deus utiliza de homens de Deus como Paulo, como outras pessoas assim, para mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Isso. E assim, ele, com as palavras de Paulo, com as ações de Jesus, né, que é a base que nós temos, ele mostra que Deus não faz acepção de pessoas, literalmente, não só pessoas, mas de gênero também. E assim, eu creio que para a senhora, como mulher no campo missionário, existem várias coisas que te chamam a atenção e que com certeza tem coisas que são difíceis de lidar, né? E tem coisas que são prazerosas também de se lidar. E eu queria fazer essa pergunta para você, qual é a parte mais difícil e qual a parte mais prazerosa de ser mãe, né, e ser missionária ao mesmo tempo, dentro do campo missionário, vivendo missões, vivendo no ministério? Qual é a parte mais difícil e mais prazerosa para a senhora? Então, Aloísio, ele sempre fala, uma coisa seria ele sair pelo mundo pregando o evangelho sozinho. Outra coisa seria ele e eu, já seria um pouco mais difícil. E outra coisa mais difícil ainda, mais desafiadora, é ele, eu e Guilherme. Então, a gente veio para cá com Gui tinha 6 anos de idade. Então, eu não diria a coisa mais difícil, eu diria a coisa mais desafiadora. A coisa mais desafiadora, para mim, é sempre lembrar, nunca esquecer que eu tenho uma criança que, independente de ministério, eu preciso acompanhar o desenvolvimento dele. Eu preciso dar atenção a ele. A gente precisa focar nele, independente do ministério, porque uma coisa não pode se misturar com a outra. Ele está, de fato, inserido no nosso mundo, no nosso chamado. Ele foi chamado porque ele vem com a gente e ele tem usufruído de uma unção para isso, de uma graça para poder estar aqui onde a gente está, mas ele tem um chamado específico. Ele tem coisas específicas nele que independem da gente. Então, a parte mais desafiadora é essa. A gente sempre lembrar que eu tenho uma criança, que eu preciso dar tempo para ela, que eu preciso investir tempo nele, que eu não posso estar deixando meu filho na frente de uma televisão para resolver, para ir aconselhar as pessoas o tempo todo. Eu não posso estar mergulhada em uma agenda de ministério e meu filho não está sendo orientado, não está sendo acolhido, não está sendo direcionado. Eu não quero direcionar pessoas e deixar meu filho de qualquer forma. Então, para mim, é uma das partes mais desafiadoras, porque a gente sabe que a gente vem para o campo, há uma demanda grande. Né? Iniciar uma obra, há uma demanda grande. E hoje a gente está aqui, tem a situação da pandemia, que a gente está um pouco mais lento, a gente não está podendo divulgar muito, porque a gente está no nosso lar, não estão liberadas reuniões para familiares agora, deram uma parada. Então, a gente tá mais calmo, mas a gente sabe que vai chegar uma hora que a demanda vai aumentar. A demanda de pessoas vão aumentar, pessoas vão aceitar a Jesus, a gente vai precisar acompanhar pessoas, precisar aconselhar, mas eu nunca posso esquecer que eu tenho um filho de 8 anos hoje que precisa de mim. E eu jamais quero negligenciar isso. Então, uma das coisas mais desafiadoras para mim é essa. É lembrar que eu tenho um filho que precisa de mim, independente de ministério. Amém. E a parte mais prazerosa, mais assim, que enche meus olhos é ver, como mãe missionária, é ver o avanço dele. É incrível como o Guilherme chegou aqui com 6 anos, hoje ele está com 8. Claro que tem o desenvolvimento natural da criança, o amadurecimento natural da idade, mas é incrível ver como ele tem desenvolvido coisas que eu sei que se ele não estivesse no campo missionário, ele não estaria desenvolvendo. A questão da dependência de Deus, a questão do lidar com as suas emoções, do lidar com a saudade da família que ficou no Brasil, da língua. Eu e a Luísa, a gente sempre fala, a gente sabe que a graça de Deus existe, a gente tem essa convicção, a gente usufrui dela, mas na vida de Gui, é como se a gente pudesse ver a graça de Deus manifesta.
Impressionante a adaptação dele. Então, para a gente, a parte mais prazerosa é ver esse desenvolvimento dele. A experiência de estar no campo missionário, de estar em outro país, é enriquecedora. De uma outra cultura, uma outra língua. Eu sei que isso daí ninguém rouba dele. Então, a parte mais prazerosa para a gente é isso, é ver o desenvolvimento dele, o crescimento, o linguajar dele, sabe? A forma como ele fala, como ele tem crescido em depender do Senhor. Então, é uma criança como outra qualquer. Lidar, né, com outra cultura, né, também, né? Justamente. Então, assim, é uma criança como outra qualquer, mas que está tendo a oportunidade de ter experiências maravilhosas com Deus no campo missionário. Então, isso daí, para mim, vale muito a pena. Que bom. E Cíntia Ju, você está falando no começo dessa resposta sobre lembrar, né, que você é mãe, lembrar que existe uma criança para cuidar e que o ministério não pode sobrepor isso. E também algo que eu sei que a senhora tem consciência que não só a senhora lembra que tem um filho, né, para cuidar, uma família que está acima do ministério, mas também a senhora tem um marido que também precisa estar com ele, precisa também estar ao lado dele. E sabe, posicionamentos como esse nos dias de hoje são meio que complicados para o mundo, né? Para o mundo nesse tipo. E eu queria fazer uma pergunta ligada um pouco sobre talvez esse assunto. Como é que a senhora acha que uma mulher ela deve se posicionar diante de temas como feminismo, como identidade de gênero, como empoderamento feminino? Esses temas que talvez são muito polêmicos no dia de hoje, mas como mãe, como missionária, como mulher, como ministra do Senhor também, como a senhora vê e como a senhora acha que deve ser a melhor forma de lidar com isso? Então, eu vou te responder como cristã, né? Como cristã que eu sou, como uma discípula de Jesus. Eu creio que toda a humanidade, não falo só da mulher em si, tem uma necessidade de reconhecimento e valorização muito grande. Então, a questão do feminismo, do empoderamento da mulher, de fato, eu respeito o posicionamento das mulheres que lutam por isso, e eu respeito e eu valorizo a luta inicial do feminismo. Porque a luta inicial do feminismo, aquela questão do que eu falei em relação à Bíblia, que a mulher era marginalizada, a mulher não tinha voz, a luta inicial do feminismo, de fato, teve uma grande conquista. A mulher teve direito à voto, a mulher teve direito a se expressar, a direito a trabalhar. Então, assim, houve uma conquista muito boa e isso é louvável. De fato, a gente não pode dar o feminismo, porque hoje, infelizmente, o feminismo foi para uma outra linha. Sim. Se misturou com a revolução sexual, começou a entrar na questão do amor. Em áreas amor, políticas também. Em áreas políticas, a mulher foi convidada a quebrar todo o padrão de família. Então, a partir daí, isso daí eu já não concordo. Isso daí eu já não... eu respeito a opinião, porém eu já não vanglorio, eu não me posiciono positivamente quanto a isso. Quanto à luta inicial, sim, da valorização da mulher ter o direito de trabalhar, de buscar os seus sonhos, de fato isso eu valorizo e eu concordo. Porém, quando veio para esse viés, eu não concordo. Mas eu creio que a posição de nós, como cristãos, é fazer com que a cultura do reino de Deus se estabeleça. Eu entendo que há um papel muito grande de nós como igreja, fazer com que o reino de Deus ele se estabeleça, que é justiça, paz e alegria, para que de fato se manifeste aqui, para que nós possamos ser exemplos e as pessoas possam olhar e dizer: existe família bem-sucedida, existem homens que não são machistas, homens que amam as suas esposas, que honram as suas esposas, que dão o seu melhor por elas, assim como Jesus ele se entregou pela igreja. Então, há mulheres que trabalham fora, mas que não negligenciam a sua casa, não negligenciam a sua família, sabem ser submissas, porque sabem que há amor aí, há amor do seu marido para com ela. Então, eu acredito que a cultura do reino de Deus tem que se estabelecer para que haja uma necessidade, as pessoas possam se enxergar valorizadas, porque Deus faz isso. Deus faz isso com a nossa vida. Então, se a gente se posiciona como filho de Deus,
que a gente aprende na palavra sobre viver o evangelho, as pessoas vão ser alcançadas e as mentalidades vão mudar. As pessoas vão ser atraídas, as pessoas vão ser conquistadas e nós vamos servir de exemplo. Eu posso dizer pessoalmente, minha família, minha mãe, meu pai era um homem muito machista. Meu pai hoje já está tranquilo, já está na terceira idade, mas inicialmente era aquele homem muito machista, o coronel Seu João. Então, minha mãe, ela foi muito oprimida no início do namoro. Ela deixou de estudar porque meu pai não queria que ela estudasse, porque ela era uma mulher muito bonita e ele disse que só ficava com ela se ela parasse de estudar. Então, ela foi se submetendo a coisas não por amor, mas por imposição. Por medo. Então ela parou de estudar, minha mãe não podia usar calça até um certo período, porque meu pai não queria. Então assim, eu vi isso, mas hoje eu vejo na minha casa, na minha família, um marido que me ama, um marido que me eleva, um marido que me empurra para crescer, que me empurra para desenvolver os meus sonhos, os meus talentos. Isso é o reino de Deus. Essa é a família que Deus realmente quer. Não existe perfeição na família, na nossa família, mas existe o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, eu creio que o nosso posicionamento como cristãos é viver Cristo. É viver Cristo para que as pessoas, para que teologias comecem a ser dissipadas, porque não vão ser mais o foco. As pessoas vão enxergar que existe de fato algo melhor que a família correta, a família que Deus instituiu. A base da família está fortalecida. Então as pessoas vão buscar o caminho da segurança, da paz, da alegria, do amor, sem essa necessidade de ser melhor que o outro. O homem ser melhor que a mulher ser melhor que o homem, não. Assim como eu falei, não existe mais mulher e homem, como Sim. Paulo falou lá em Gálatas, não existe mais mulher e homem perante o Senhor. Todos são iguais diante dele, todos têm o mesmo valor. Então, para que a gente possa instituir isso, que a igreja se levante, que nós como filhos de Deus, como filhas de Deus, possamos mostrar Cristo para essas pessoas, para que elas possam ser alcançadas. Eu acho que o nosso posicionamento maior tem que ser esse. O melhor posicionamento para um cristão sempre vai ser o da palavra, né? Independentemente disso, sempre vai ser o da palavra. E Ju, para a gente finalizar, eu sei que o papo está muito bom, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, agora um pouco mais sobre você. Eu queria que você falasse um pouco sobre quem são suas inspirações femininas. Quem são as mulheres de Deus que a senhora já viu, que a senhora vê e acompanha hoje em dia, que trouxe ou tem trazido para você algum certo tipo de crescimento, né, espiritual, pessoal? Quem são suas inspirações? Existem várias mulheres que eu poderia colocar aqui, mas eu vou citar algumas específicas que me ajudou em toda a fase do meu crescimento. A primeira é minha mãe, um exemplo de mãe e mulher dentro de casa, uma dona de casa exemplar, uma mãe que soube guiar os filhos. Ela não tinha palavra, mas ela tinha um amor pela família e ela soube nos guiar, e eu honro a vida dela por isso. Uma segunda mulher é como pastora e mulher de Deus, que é a Edma Ray. Edma Ray, esposa do pastor dela, nossos pastores aí de Aracaju. Então, ela é um exemplo de mulher de Deus para mim, de ministra do Evangelho. Um exemplo de mulher profissional para mim, tem esse lado também, vamos pro viés profissional agora, é minha amiga psicóloga Denise, que ela é uma inspiração para mim, de uma mulher que tem vencido, que tem batalhado, e tem entrado no meio profissional dela, que ela busca, e tem sido bem sucedida nisso. Então ela é um exemplo para mim nessa área. Em outras áreas também, claro, mas... Sim, com certeza. Um exemplo de missionário para mim é minha amiga também, Cris, que veio para o campo missionário com a cara e a coragem. Ela e pastor Léo enfrentou muita coisa, mas venceu muita coisa, tem vencido e é uma missionária muito bem sucedida. Uma ministra do Evangelho virtual, que eu posso dizer, que hoje eu me identifico bastante, é a pastora Thalita Pereira. Sim. Que hoje é um viés que eu gosto muito, porque ela fala muito sobre identidade. Então a virtual é ela. Mas tem muitas mulheres que eu me inspiro.
Amém. Tia Ju, bem, eu creio que a gente poderia passar aqui muito mais tempo conversando. Isso é muito bom escutar a senhora, sempre ouvir o que a senhora tem para falar e cada palavra que sai da sua boca, sempre consciente daquilo que está sendo falado. Mas, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora pudesse deixar uma palavra que está no seu coração. Eu sei que nos últimos dias Deus sempre ele traz algo para a gente, Deus sempre tratando conosco, né? Alguma coisa. Eu queria que você pudesse deixar uma palavra para quem está escutando, para quem está ouvindo e vendo, né, o vídeo, de algo que Deus ele tem falado com a senhora ultimamente. Amém. Então, eu quero deixar uma palavra para vocês sobre zona de conforto. Nesse período de pandemia, a gente para muito para pensar, né? A gente, muitas das vezes, a gente deseja estar em casa, a gente está na correria no nosso dia a dia, tirando a pandemia, né? A gente está cansado, tal, quer estar em casa. Aí a gente teve um momento que a gente esteve em casa, muito tempo parado, a gente já estava inquieto. Eu acredito que muitas das pessoas não aguentam mais ficar em casa, eu quero sair, eu quero estar no mundo, eu quero estar fazendo o meu trabalho. E o que isso nos mostra é que a gente não foi preparado, criado para estar em nossa zona de conforto. Nossa casa não é nossa zona de conforto. A gente tem que estar lá, levando a palavra para as pessoas, alcançando as pessoas no nosso dia a dia. Então eu encorajo a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora, a sair da sua zona de conforto. Não fica beirando o marasmo, vivendo o seu dia a dia sem propósito. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Então busque desenvolver esse propósito, busque ser fiel aonde você está plantado hoje e saia da sua zona de conforto, porque Deus conta com você. Deus conta com você aonde você está, não simplesmente para onde você vai. Ele conta com você hoje, onde você está. Então, dê o seu melhor onde você está plantado hoje, o que você tem feito hoje. Então, saia da sua zona de conforto e faça com que o reino de Deus venha. Faça com que seja estabelecido aquilo que Deus preparou para esse tempo através da sua vida. Amém. Tia Ju, que bênção receber você aqui. Muito obrigado mesmo por tudo. Eu fico muito feliz de ouvir a senhora e de estar com a senhora. Realmente, muito obrigado por ter topado a vir aqui. Obrigada a você, Dan. Foi uma honra. Estamos disponíveis e apareçam aqui. Com certeza. Um abração, tia Ju. Espera aí rapidinho. Antes de você ir embora, eu quero dizer para você que se você foi abençoado por esse convidado ou por qualquer outro que passar por aqui pelo Mission Talks, na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde você pode ofertar diretamente na vida desse missionário. É muito importante que nós possamos fazer missões, não somente indo e orando, mas contribuindo. E uma coisa muito importante também, comenta aqui embaixo sobre a sua experiência de ter assistido esse vídeo e o que você gostaria de ver daqui para frente. Deixa um like no vídeo e é isso aí, tamo junto, até a próxima aqui no canal do Mission Talks.